Fala pessoal, tudo bem? Estamos em um podcast de inclusão, essa é a questão. Eu sou a Fer. Hoje a gente está com uma história aqui maravilhosa. A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Quando vem um diagnóstico de algum médico, porque a gente pode sentenciar tanto a vida do filho quanto a vida da família. Isso é muito perigoso. Porque se você sentencia, você não descobre o potencial que seu filho tem. Você não dá aquela força que ele precisa. E hoje eu estou muito feliz de poder contar essa história. Fiquei sabendo dessa história, fiquei muito feliz. Chamei elas para mim e eu estou feliz da vida porque tá a mãe e a filha aqui. Então, eu vou ter duas para conversar aqui, porque quanto mais gente, melhor. Porque a gente só faz a inclusão junto. Então fica aí que essa história vale a pena de ser contada. Com certeza você vai se identificar muito. E eu vou só reforçando, dá aquele like aí no nosso canal, Inclusão Eis a Questão. Daqui a um tempo o podcast vai fazer 1 ano. E eu quero, com a ajuda de vocês, poder chegar a 1000 inscritos. Então dá aquela força pra gente no canal, dá aquela curtida, se inscreva no canal, aperte o sininho. E pra quem quiser a minha palestra, seja na sua empresa, na sua escola, onde você quiser, porque a pessoa com deficiência tem que estar onde ela quiser. Se a gente tira a barreira, a inclusão acontece. E hoje tá aqui a mãe e a filha para falar sobre isso, tá bom? Só que antes disso, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles eu não poderia estar levando inclusão para vocês, né? E poder estar trabalhando, né? Que hoje é um trabalho que eu amo, que eu me encontrei realmente fazendo esse podcast. Então eu vou agradecer aos patrocinadores, porque sem eles eu não estaria aqui. Vamos lá? A Gadalf. Obrigado, Gadalf. Cocan. Obrigado. Valeu. Supermercado Trídico. Obrigado, pessoal, pelo supermercado Trídico que entrou agora com a gente. Tem mais de 50 anos no mercado. Aqui em Rio Preto. Eles têm 2 lojas aqui em Rio Preto e uma em Bardi. Tratando seus clientes com muito carinho e com muita atenção. E eu acho legal que lá no supermercado Trídico eles praticam também bastante a inclusão. Valeu, Gu, valeu, o Gui, a Luzinha, obrigado por tudo. Doutor Prachá, Gu, tô esperando você aqui pra gente fazer um podcast. O Bificantes Grossi, obrigado, Kátia, valeu, querida. O Eu Informática, valeu, Júnior. Interviva, valeu, Mato, tô com saudade de você, amor. Igor Lorenzato, valeu, Igor. Tamo junto, valeu por acreditar no nosso trabalho. Sorveteria Elite. Aí, ó, nesse calor, pessoal, vai lá tomar um sorvetinho que é bom pra caramba. Valeu? Ateliê do Conhecimento. Pessoal, o Ateliê do Conhecimento é o seguinte. Para quem quiser fazer curso, tanto presencial quanto online para concurso, seja na área de administração, de saúde, do que você quiser, tem lá, né? Para professores, então, tem lá, tanto online quanto presencial. Tem pós-graduação também, é só falar com a Claudinha ou procurar o ateliê aqui, ó, Ateliê do Conhecimento, lá no Instagram, falar com a Claudinha lá que ela te dá um desconto. Obrigado, Claudinha, por estar com a gente. O telefone daqui de Rio Preto é 17 99756 6990. 17 99756 6990. Obrigado por vocês, porque sem vocês eu não estaria aqui podendo cumprir o propósito da inclusão. Valeu? Então vamos começar? Vamos lá. Bom, eu tô com uma missão aqui incrível, porque eu gosto de falar que a inclusão é possível.
eu tô com a Valquíria aqui, com a Monique aqui, e elas vão contar. Eu não vou apresentar ninguém. Eu vou deixar elas se apresentarem e dizer o porquê que elas estão aqui. E aí a gente vai adentrar um pouquinho na história delas, porque na história delas, pessoal, saiu até um livro. Então, vamos lá, que senta que lá vem conversa. Vamos lá. Obrigado, Valquíria, por estar aqui com a gente. Obrigado, Monique. Eu que Tô agradeço. feliz que você tá aqui, amor. E a Monique tá toda linda, eu adoro rosa, cara. Então, ela tá radiante aqui, cara. Eu gosto muito. Conta um pouquinho pra gente, ou você, ou a Monique, o porquê que vocês estão aqui hoje, queridas. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou uma pessoa muito engajada em questão da inclusão. Que legal. Desde 1984, quando a Monique nasceu, não se falava em inclusão. Com certeza, não nasce. 84, na verdade, a inclusão estava apenas começando em uma lei e que não era nada cumprido. Com né? certeza. Nós não tínhamos nada do que temos hoje. Com certeza. Né? Hoje, as crianças atípicas e mesmo as padrões, né, que as dita padrão, que necessita de algum atendimento especializado, ela tem todo o suporte. Né? As leis estão muito favoráveis. E no caso da Monique, em 1984, quando ela nasceu, eu questionei o meu obstetra e falei, nossa, minha filha é diferente. Ela é Down? Ele falou, não, de maneira nenhuma. Por que esse questionamento? Eu falei, pelo olhinho, né? As pálpebras meio rasa e tal. Falou, não. Aí fez o exame do Apgar, deu tudo normal. Só que com 20 dias, ela deu a primeira convulsão. Por coincidência, ela estava num quadro febril. Então, o pediatra da época diagnosticou que era uma convulsão febril. Só que a partir daí, era difícil a semana que não tinha uma convulsão. E a Monique passou por vários médicos aqui de São José do Rio Preto. E cada um dava um diagnóstico. Ela teve mais de... Aí que é mais complicado. Ela teve mais de 20 diagnósticos. Que você fica perdida. Então, entre eles, ela teve, assim, o transtorno do sono, porque ela não dormia, né? Ela chorava muito à noite. Então, ela teve o transtorno do sono, ela teve a crise de ausência, ela teve convulsão febril, e aí vai, irritabilidade bilateral do lado esquerdo, e não sei mais... N's, né, laudos. Só que nenhum, na verdade, foi real. Sim. E o tempo foi passando e as crises foram aumentando. E aí nós descobrimos que ela tinha uma... que a gente chama de... não é uma infecção renal, é um refluxo urinário. E aí todas as febres e todas as convulsões foi correlacionada com esse refluxo urinário. E as convulsões continuaram. E os médicos dando Gardenal, Depakote, Depaquene, e assim foi. Quando ela fez 5 anos, que já não tinha mais o que procurar, né? Porque a maioria dos médicos eu já tinha passado. Angústia, né? Eu imagino a tua angústia. E já estava na fase escolar. Né? Precisava ir para a escola. E os médicos falavam assim, não sei qual vai ser a capacidade dela na escola, com essas questões de convulsões. Só que depois, com 5 anos de idade, nós encontramos um médico que ele se aprofundou um pouco mais. Ele descobriu o laudo, né? Ele se aprofundou, assim, no que eu realmente levava para ele. Porque tudo que acontecia, eu fui anotando, tipo de um diário. E aí eu chegava... que legal. E comentava, doutor, hoje aconteceu assim, assim. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu... Né? Então, tinha todo um relato, né? Um histórico ali. Tinha um histórico. E dentro desse histórico, ele virou para mim e falou assim, acho que nós vamos ter que ir para São Paulo fazer uma tomografia, uma ressonância. Porque aqui na época não tinha. Tá, a gente ia para São Paulo para fazer, né? 1984 até 1990, mais ou menos, internet, que começou. Isso não tinha nem enciclopédia. Isso, não tinha internet, a gente pesquisava nos livros, né? Eu ia muito na biblioteca da FAMERP à procura de informações, mas quando você não tem um laudo, o que você vai procurar? Verdade. Você fica no achismo. É verdade, no achismo. Né? E com esse médico, quando nós fomos para São Paulo,
nós voltamos com 2 laudos. Eu procurei um, encontrei 2. Eu encontrei uma má formação cerebral que se chama agenesia do corpo caloso. Ela não tem essa estrutura cerebral, né? Que é o que, que dá a ligação, que interliga o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. E as convulsões não eram convulsões febril, não era nada disso. Era simplesmente uma epilepsia bilateral. Porque quando o cérebro, né? Você que é psicopedagogo, você pode falar um pouco mais. O cérebro, pessoal, para poder passar, tem a sinapse. Sim. Né? Então, se não é bem formada, a sinapse não é feita corretamente. Elas dão uns déficit, né? Ela fica com déficit. Né? Então, é como... Aí, por isso que acontece tudo isso. Aí, quando nós descobrimos essa agenesia do corpo caloso, como comorbidade a epilepsia, e bilateral ainda, né? Dos 2 lados. Dos 2 lados. Então, aí os médicos começaram assim, não vai andar, não vai falar. Não tem probabilidade para o mercado de trabalho. Olha, não vai aprender. Escola, não, né? Escola tem que ser uma escola especial. Eu falava, gente, mas como? A medicina é muito avançada. Toda semana tem coisa nova na medicina. Né? Nós temos aí cientistas especializados que estudam muito. Né? Só que era difícil o acesso, por questão de internet. Então, era através dos amigos médicos, através de dentista, através do amigo do amigo do amigo. Né? Que ia falando, olha, eu tenho um amigo que ele faz isso. A gente ia nesse amigo. Vai formando aquela corrente, né? Vai formando uma corrente de amigos. E quando nós descobrimos esses 2 laudos, aí ficou tudo muito mais fácil. Ótimo. Diante da agenesia do corpo caloso, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Dentro da palavra de um médico, dentro de uma teoria. Nada confirmado cientificamente. Entendeu? Por quê? Eu acredito muito num ser maior. Com certeza. Né? Eu acho que existe uma energia positiva, né? Entre as pessoas que cuidam, os cuidadores, aqueles que vão assumir, porque alguém tem que assumir. Né? E no caso, quando eu falo assim, alguém tem que assumir, geralmente é a mãe. Né? Geralmente é a mãe que assume. A sua foi? Isso eu sei muito bem. A sua foi? Com certeza. Né? E aí eu sempre costumo brincar assim, que a mãe, ela sempre tem um pouco, né? Mãe de médica e de louca, né? Toda mãe é meia doida. Por quê? No meu caso, eu entrei assim, de corpo e alma. Com tudo. Porque eu falei, não é possível. Não é possível que uma má formação, ela, com a nossa plasticidade cerebral, ela não pode se desenvolver. Com certeza. Só que até então, Fernanda, eu não tinha tanto conhecimento nesta área, porque não era a minha área de trabalho. Aí eu falei, não, a minha filha, o meu objetivo, o meu propósito de vida agora é fazer com que ela vá aprender a ler e escrever. Com certeza. Porque ir para a escola só para brincar, fica em casa. Aí a integração não é inclusão, né? Né? Aí não é inclusão, é socialização. Para socializar, ela não precisa ir para a escola. Tem outras formas de socializar. Né? Eu falei, eu quero ela incluída. Sim. Eu quero que ela faça da maneira que ela consegue fazer. É isso aí. Só que a Monique pegou uma fase muito difícil em questão de inclusão, em questão de aceitação. Com certeza, foi tudo feito na raça. No começo, né? Então, a fase escolar da Monique, por exemplo, do mini maternal até o 1º ano, ela ia para socializar, né? Porque não tinha aquela compreensão, nem da mãe, de amigos, né? Os professores, eles não sabiam, né? Como na verdade, lidar. como lidar, né? Não sabia como agir, quando não tinha crise, não sabia. E você, Monique, e também naquela época também não existia aquela professora auxiliar de hoje, né? Que hoje seria a terapeuta, a acompanhante terapêutica, né? AT, né? Ô, Fernanda, eu acho que chegou uma pessoa muito especial aqui no estúdio. Eu acho que é interessante ela vir ouvir a nossa conversa. Que é a dona Sueli, a mãe da Fernanda.
E venha participar com a gente. É um bate-papo muito informal que nós estamos tendo, né? É isso aí. Fernanda, para o pessoal, né, saber que às vezes não acontece só com a gente. É um bate-papo de mãe com mãe E filho com Filhos, é mãe e filhos aqui hoje. Um bate-papo a 4. Olha que legal. É Que bem surpresa bacana. boa. É muito bom, né, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a inclusão, de coisas que aconteceram com a gente, porque às vezes a pessoa vê a gente assim trabalhando na correria do dia a dia e às vezes participa de vários eventos, que é o meu caso da Monique, né? Eu procuro, né, tá levando elas desde sempre comigo em todos os eventos. Então as pessoas acham assim, nossa, que maravilha, né? Tudo nota 1000, nada aconteceu. Como assim? Como assim, né? Então, a Monique sempre reclama, Fernanda, que a fase mais difícil da vida dela foi a fase escolar. Porque na fase escolar, como eu disse, as professoras não tinham como lidar, não sabiam como agir. Não, tanto as professoras desde de pequena quanto da faculdade. Minha vida inteira. Minha mãe me acompanhou. E como é que você se sentia? Como é que você se sentia, Monique? Qual que era o teu sentimento? Eu sempre, hoje, eu não me senti excluída, não. Mas sempre teve o preconceito. E aí? Como é que você se sentia? Como é que você sabia como lidar com isso? Você ficava mais retraída? Como é que você sabia para lidar? Eu sempre fui mais tímida. Ah, mais tímida. E o que a mãe falava para você? E que a minha mãe falava para mim não ligar e ser eu mesma. Perfeito. Eu sempre falei, seja você mesma. Perfeito. Se você for tomar água e derrubar, o incomodado que se mude. Não ligar para o que as pessoas falam. Perfeito. Né? Não é para ficar incomodada. Obrigada. Porque tem várias cenas com a gente, Fernanda. Com certeza. E ainda acontece. Ainda acontece, porque a epilepsia dá má formação cerebral, a gente nem lembra mais. Porque foi tão superado o andar, o falar, o escrever, o ler, né? Agora, a epilepsia é de difícil controle. E ela não avisa a hora que ela chega. Ela dá. Tem crise mais de reflexo. Antigamente eu caía, agora não, agora tá mais controlado. Foi uma crise que deu nela a hora que ela foi pegar a comida, né? E caiu tudo, né? Prato, a travessa do garçom, virou aquele tererê no restaurante. Aí ninguém vem, né? Todo mundo fica olhando, tipo, nossa, sabe como agir. Né? Aí eu levantei, fui lá e falei, filha, volta lá, pega outro prato, faz outro prato, senta na mesa e vai comer. Aí veio o rapaz, limpou. Falei, olha, você não teve culpa de nada. Ela acabou de ter uma crise de epilepsia. E por um acaso você estava atrás dela. E ela aí o bateu sem não querer. Sabia, né? E aconteceu. Não sabia. Então, tem muitos lugares que ainda não estão preparados. Não. Não sabe acolher. Aliás, os lugares não estão preparados. Muitas empresas, escolas, né? E, na verdade, não é assim, a escola é empresa. Né? Eu falo que é o corpo docente, porque em questão, assim, da inclusão, eles já estão muito bem informados. Só que a inclusão, ela vem com várias coisas. Né? E você vê, por um exemplo, no caso da Monique, de uma má formação cerebral, da genesia do corpo caloso. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma outra menina, de conhecer um menino, e as características não são iguais. Olha que então, não é a receita do mesmo bolinho de fubá para todos eles. Não é igual porque a minha mãe, ela me estimulou, né? A vida inteira. Então, desde pequena, ela me estimulou com brincadeiras dentro de casa, que a minha mãe fala de terapia caseira. Então, desde... Então... e na questão, assim, quando falou, olha, não vai aprender a ler e escrever, falei, gente, mas... Não é possível, né? O cérebro da gente é uma caixinha de surpresa. Em casa. Eu escutei isso de um médico quando a Fernanda era pequenininha
era, eu não vou citar nome Sim. por não comprometer, mas de qualquer forma ele não é daqui, ele é de São Paulo. Na época, ele era o papa da paralisia cerebral, lá em São Paulo. Aí a Fer teve a paralisia cerebral, ela não respirou na hora que nasceu, né? E aí, vamos conseguir uma consulta com o doutor fulano, vamos. Fomos para lá, para São Paulo, levamos a Fer pequenininha, ele examinou a Fer, ele olhou para mim e falou, mãe, desista. O comprometimento cerebral assim. dela foi muito sério. Ela não vai ter condição de aprender, ela não vai ter condição de nada. Você pode ir já se preparando. Meu primeiro médico também falou a mesma coisa para minha mãe. Pode ir se preparando. Se a minha mãe, eu agradeço a minha mãe até hoje, se ela não tivesse persistido. Sabe o que eu falei para o médico, para esse famosíssimo? Falei chorando, viu, Monique? Porque eu fiquei tão decepcionada que pintaram ele como uma pessoa tão maravilhosa que podia ajudar a Fer. Aí você vai naquela esperança, né, Valquíria? Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí, que tá aqui. Porque assim, eu falo que médico é igual gosto de comida. Para uns, a batata frita com sal e limão pepper é maravilhoso, para o outro não é. Então, eu sei de médicos que deram um diagnóstico para Monique que eu falei, meu Deus, minha filha vai ser uma mongoloide. Aí eu né? E já sei que outras pessoas que esse mesmo médico cuidou agiu de uma forma diferente. Mas, Valquíria, aí eu olhei bem para ele e falei, doutor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor pode ser o mais famoso da paralisia cerebral em São Paulo no momento, mas o senhor não é Deus, é isso aí. Eu acredito muito, assim, na força que as mães têm. E sim. Né? É uma força sobrenatural. A mãe tem uma força que eu não falo que é nem de leoa, sabe? É uma força divina. Eu falo que é uma força divina. Com certeza, com certeza. Porque tem vezes que eu me pego assim pensando das coisas que eu fiz para Monique, que eu falo assim, gente, como eu tive coragem de fazer isso. Pois é. Não é? Eu falei, nossa, eu acho que eu fui... Né? A mãe tira aquela força de dentro que não sabe de onde. E eu tinha mais filhos, que a Fer é a caçula, né? E aonde as crianças iam, era uma cidade pequena que a gente morava, que naquela época eu estava casada com o pai dela ainda, e a gente morava lá, e era muito respeitado, porque nós éramos professores na cidade. Então você compreende quando a gente fala que os professores, hoje tem alguns que foram se especializar, foram se capacitar, né? Mas antigamente não. É o que a filha, e eu sempre ouvia, a gente ouvia muitos colegas, professores, falando, não é que a gente tem preconceito, Sueli Fer, não é que a gente não sabe como não sabia nem aonde procurar. Não sabe como quando a Monique foi para a fase de alfabetização, porque aí até no pré, ficou ali, né? Na escola, ia para brincar, fazia um desenho, uma coisa e outra. Quando foi para a parte da alfabetização, eu falei, e agora? Eu via na minha filha que ela tinha potencial para aprender. Segundo o médico que deu o laudo para mim, eu não ia andar, não ia falar, não ia estudar, não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Aí eu falei assim, nossa, eu vou procurar saber como é que isso funciona. Aí foi onde eu fui fazer pedagogia. Que legal. Depois eu me apaixonei pela psicopedagogia. Que legal. E aí eu nunca mais parei de fazer as coisas, faço até hoje, né? Então, assim... eu me tornei, né, por conta da Monique, uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga com especialização em educação especial. Que legal, que lindo. Que pós-graduação em educação especial. Isso, a Monique eu trabalho em publicidade. A Monique, quando ela chegou no primeiro ano, que eu fui procurar a professora do primeiro ano, eu falei, olha, o laudo dela é assim, assim, assado. Só que eu tenho muita esperança dela ler. Como é que foi? Que é o meu objetivo de vida. E como é que foi para incluir a Monique, fazer a inclusão da Monique na sala de aula? Ah, bem, não foi fácil não, porque a diretora da época era brava, hein? Não podia isso, não podia aquilo, porque a lei não sei o quê. Eu falei, que lei? Vou ficar e pronto. Porque não tinha T.
Aham. né? Sim. Aí a fono dela ia para a escola, ajudava. Ela entrava né? na sala de aula, tinha excursão com a escola junto. Sabe? A minha facilidade, Monique, é que eu estava Você na sala. estava na sala. Eu era professora na escola e a feria. Então, mas nós tivemos muita sorte, sabe, Fernanda? Conta um Porque pouquinho. nessa fase do mini maternal, né, que agora mudou todas as nomenclaturas, né? Era mini maternal até o pré. As professoras eram maravilhosas, elas queriam ajudar, mas não tinha como, não tinha recurso, não tinha onde buscar. Não tinha Não tinha onde capacitação pesquisar, igual né? tem hoje. Não tinha né? internet para E aí eu pesquisar. comecei a fazer muito curso, e conversa com um amigo aqui, conversa com outro lá, e eu levava as informações para a escola. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para ver como é que ajudar funciona mais. esse cérebro e, né? Aí eu fui fazer pedagogia, achei interessantíssimo, conversando com a professora do primeiro ano, falei, ela tem capacidade para ser alfabetizada. Aí nós montamos um esquema assim, o que se dava na escola eu reforçava em casa e tentava algo um pouco a mais. Então a Monique foi alfabetizada em 2 momentos. Em casa, que eu costumo falar que foi a escola no particular, né? Escola caseira, a escola, eu falo assim, Monique, parece escola de fazenda. Fazia 2 né? turnos, né? Fazia 2 turnos. aham. E a professora do primeiro ano, que foi maravilhosa, que sou muito grata a ela, porque ela acolheu. Acolheu. Tudo que eu levava, eu falava assim, olha, eu vi um artigo, porque assim, todos os artigos que eu encontrava na época eram em inglês. Sim. Entendeu? Tudo em inglês. Eu ia naquela FAMERP, naquela biblioteca, e você comprava os artigos. Ah, é? Tinha que comprar os artigos, né? E a moça pedia, e vinha. Aí eu, Era uma tudo amiga inglês. que era dona de uma escola de inglês, traduzia os textos. Olha. Aí eu ia para a escola com o texto Pô. em inglês e o texto traduzido. Parabéns. Vê? Entendeu? Aí eu falava, olha, aqui fala que se a gente fizer isso, pode dar certo. Não, então vamos fazer, vamos tentar. E conseguimos. Né? Hoje a Monique lê, claro, tem ainda algumas dificuldades, E né? quem não tem? Mas E quem não tem? Verdade. Quem for perfeito, acho que não tá aqui nesse mundo, né? Com certeza. Não tá aqui, não. E a Fer teve também, como ela é a caçula de 4 irmãos, ela tinha também os irmãos que ajudavam. Então eu falava, Entendi. crianças, a mamãe tem que ir para a escola, porque a mamãe tem que dar aula. A Fer agora vai ficar com vocês. Eu tive essa Lelê, que eu falei, que é a mãe do meu neto, ela cuidou da Fer como a Fer fazia. Ela cuidou de mim muito, assim. Ela que me ajudou a fazer as tarefas. Ela me dava Então, mas banho. hoje, eu não sei se a senhora vai concordar comigo, Ah. que as mães terceirizam muito, né? Ah, com certeza. Isso daí é a coisa que nós na escola, nas últimas que eu trabalhei, né? A gente sempre criticou. Tudo é obrigação da escola. Sim. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, a função da escola é E- passar o ensinar. conhecimento. É alfabetizar. A escola é a educação, é não sua, criar. É de casa. Sim. Então, aí eu ia falar para Mas você. tem mães que Mas faz terceiro, põe tudo na escola. Tudo terceirizado. A Fer, uma vez ela estava em Martinópolis, quando a gente morava lá, né, que dava aula lá, tudo, e no supermercado, uma mulher, tadinha, ela era ignorante, né, uma pessoa assim que a gente percebia que não tinha estudado muito, tudo. Ela olhou para a Fer e ela começou a olhar para a Fer assim, meio, um olhar meio assim, que essa menina tem, que será que é isso, né? Aí, só que a mulher não aguentou, né, Fer? Ela chegou para minha filha, para essa Lelê, e falou, é sua irmã? A Lelê falou, é minha irmãzinha. Ela falou, ela fala? A Lelê virou para ele e falou assim, e também xinga. É isso mesmo. É porque às vezes a pessoa, no caso da Monique, se você ficar um pouco mais junto, você começa a notar algumas dificuldades, né? No cortar, em algumas atitudes, em algumas atividades. Aí a pessoa fica olhando assim, tipo, né? Mas como? Né? Como que deixa isso cair, ou que faz aquilo, ou que faz aquilo outro? Né? Então a gente já
Fala logo, né, Monique? A gente já começa a conversar e já começa a falar um pouco alto, tipo assim, pois é, né? Então, que bom que você conseguiu fazer isso, entendeu? Aí a pessoa já fica meio assim. de manga, né? De manga aí, Né? falou. Porque eu sempre com a Monique, desde pequenininha, falava, você não conseguiu fazer agora, mas você vai tentar Com certeza. quantas vezes for necessário e vai conseguir. Aham. Porque dá os insights, né? Dá aquele insight e aí vai treinando, vai fazendo. Porque o trabalho nosso de educação é isso, né? É ter a consistência do ensinar. Então, no devido momento, no tempo da Monique, ela vai conseguir realizar as coisas. Vai. Porque, na verdade, cada criança, cada pessoa é uma pessoa. Você se sentiu fazendo publicidade? Você gostou? Eu gosto. Gosto. E ali você se sentiu bem ali, tinha colégio legal? Como é que foi a tua inserção na Sala faculdade? de aula, com Na sala de os aula. colegas. Os professores, assim, no começo foi difícil, né? Sempre foi difícil. Mas acabou tendo aceitação. Com o tempo foi aceito, então. Sim, mas a minha mãe também entrava na faculdade também. Você entrou na faculdade também? Entrei na faculdade também. Gente, desculpa. Eu sou alérgica a ar-condicionado e carpete. Mas tudo bem. Vamos continuar. Dá pra diminuir um pouco, Gabriel? Não, ele já diminuiu, tá ótimo. Quando a Monique foi prestar o vestibular, aí eu falei, e agora? Eu vou ter que ir junto, né? Aham. Porque como que ia prestar o vestibular? Aí ela prestou o vestibular, eu também prestei para ficar na sala de aula, porque é uma quantidade, né, maior de alunos. Você não tem como sair falando um por um, né? Não, com certeza. Olha, se aconteceu alguma coisa assim e tal, você não tem como fazer e isso. não precisa também, É porque né? Eu a acho que tem epilepsia, coisas minha que, mãe né? fala que não Né? toca a campainha, você não sabe a hora que ela vai acontecer. Então, porque assim, na questão da epilepsia, o que que acontece? Ao mesmo tempo que você tá legal num lugar, te dá uma crise e a pessoa não sabe como socorrer. Como socorrer. Né? Então, por um exemplo, vai fazer um exame, uma tomografia, vai entrar dentro daquele aparelho. Eu fico junto, eu fico do lado, porque... E aí? Né? Pode dar uma crise ali. Aí fica todo mundo apavorado. Não é? A escola, muitas vezes eu fiquei no estacionamento enquanto ela fazia a última aula, ou entrava já para o intervalo e eu já ficava ali. Você sempre, Eu sempre fiquei junto. Teve o sinal de alerta ligado, você era uma companhia. Sempre um sinal de alerta. Hoje eu uso, eu não tô com ela agora, mas hoje eu uso uma pulseira que chama Embrace, que avisa a hora que eu tenho a crise. Olha que interessante. Tem isso também Tem. agora? Mas não é daqui do Brasil, ela é dos Estados Unidos. Ela vem... Mas a gente consegue comprar pelo site. Ah, É uma tá. pulseira que o site chama Embrace. Aham. E ela não é só para epilepsia, ela é para outras comorbidades também. comorbidades O também. da Monique, no caso, é para epilepsia. Então, ela tem um programa no celular meu e do meu marido. Quando dá crise na Monique, ela marca o tempo da crise, No a hora que aplicativo. começou, a hora que terminou e aonde a Monique está. Aparece. Gente, no aplicativo. é isso que eu sempre falava para os meus alunos, para os meus filhos, não é? Na sala de aula eu dizia, quando a tecnologia é usada para o bem, Ela é ótima. veja que coisa maravilhosa. Eu não sabia dessa E pulseira. é só do exterior pra cá, aqui no Brasil não tem, então. Não tem. Tem que manter. Ainda não tem. Ainda Dá não pra tem. comprar pelo Então, site. aqui... Mas você Aqui compra só pelo tem site. aquela da E é Nike muito ainda. caro. Não é muito caro. É bem acessível. Dá pra adquirir, Aí, pessoal, quem precisar, então, qual que é o site? É Embrace. Você coloca aí na descrição aí, por favor, porque a gente pode É que ter hoje casos ela tá aqui- sem. Ela... Eu pode ter casos aí que as pessoas não sabem, e é bom levar essa informação pro Com pessoal certeza. e olha que interessante. Então, eu vou dizer que eu não sabia. E olha, eu estudei bastante também, fiz a Unesp. E- Bom, não sabe, é que é coisa moderna, É que né? assim, coisa recente. a tecnologia, acho que ela é mais rápida do que um pensamento. Com que não é certeza, possível. com certeza. A hora que você aprende
uma coisa, já Com tem certeza. outra. A hora que você descobre uma... Já uma- tá superado. A hora que você descobre, assim, por exemplo, eu trabalho muito com as crianças, porque hoje, depois de todo o meu aprendizado Isso com a eu ia Monique, chegar aí. aham, né? aham. Depois de toda a minha vivência ali com a Monique, depois de todo o meu aprendizado, as minhas faculdades para Poder trabalhar. trabalhar com a Monique, tá? Sim. Então eu fui fazer a pedagogia, a psico, a neuro, a educação especial para Aham, trabalhar aham, com a Monique. Perfeito. Como eu tive um resultado legal, eu falei, eu acho que eu Eu posso vou ajudar outras Agora pessoas. Eu vou Outra contribuir com criança. outras pessoas, né? Vou contribuir. Isso. E aí eu comecei a trabalhar em projeto como voluntária, Aham, né? Fiz aham. vários trabalhos em Aham, projeto, aham. montei vários projetos nos projetos, Aham. né? Esse projeto mesmo do Mosaico é um projeto Criar e Recriar. Como é que é o projeto do Mosaico? Conta um pouquinho pra gente. O projeto do Mosaico chama Criar e Recriar, porque são Aham. peças que às vezes não precisa ser peças novas, Aham. pode ser peças usadas, e que a gente transforma no mosaico. Que né? legal. Eu trabalho com azulejo. Então as crianças pintam o azulejo, aí eu levo para queimar, depois quebra, e aí eu trabalho Nossa, eu tanto quero conhecer. Se você deixar uma hora, eu quero conhecer. Vou ter uma honra Vamos, de um outro podcast. Que legal. Não, eu quero conhecer. Eu quero conhecer No mesmo. meu, É bem bacana. No meu Facebook, Ah. eu tenho uma vez que a gente fez uma exposição no Rio Preto Shopping, Aham. eu tenho as fotos lá. Que legal. Você Que trabalha legal. na sua clínica? Hoje eu tenho um espaço. Aí Aham. a gente Né? pode pedir para Hoje eu tenho um espaço família, psicopedagógico, Aham. né, que é numa clínica Aham. com outros profissionais, né, que nós temos lá psicólogas, Pode falar o nome. dentista. Se quiser falar o nome, pode falar o É nome. Clínica Dourado, fica Clínica ali Dourado. ali na Imperial. Ah, nós moramos ali na Imperial. Ali na Imperial. Ela fica bem atrás ali da central da Unimed. Aham. E aí tem o teu trabalho de psicopedagoga e aí as crianças vão lá. Isso, aí as crianças vão lá. Eu Aham. trabalho E com a as crianças lá. rua- Mãe. Aí as crianças vão lá, né? Isso. Agora, o Identificando o lugar. do projeto Criar e Recriar, Aham. eu ia. Agora eu não vou mais. Agora eu faço na própria clínica. Eu ia nas escolas e nas instituições. Pô, que legal. Né? Levava as peças e era uma quantidade de pessoas, fazia as peças, depois a gente montava bazar e o dinheiro arrecadado era para as crianças irem pro restaurante, para churrascaria, Pô, que lanchonete, legal, cara. Diversão. né? Então era um meio de uma inclusão, além da aprendizagem, Aham, incluí-las Aham. Que né, em trabalho ambientes. Que legal, cara. trabalho Que isso. legal, nossa. Então, e aí depois eu montei a clínica. Então eu associo a ludoterapia com a arte-terapia e a psicopedagogia. Luterapia, arteterapia, Isso. nossa. E aí mais o fantástico. trabalho que as crianças fazem na clínica, Aham. eu vou selecionando, né? Vou separando, né? Aham. Nem bem selecionando a palavra. Eu vou guardando Aham. as caixinhas, né? Que a gente trabalha muito com caixinha. Coisas assim, vasinhos, coisas fácil para eles montarem e fácil para venda. E eu costumo montar, eu já montei no Rio Preto Shopping uma exposição Pô, que legal. chamou Arte Contribuição para a Psicomotricidade. Que legal. Então tinha peças da Essas Monique, peças de outras a gente crianças. postou no meu Facebook, que é Monique Menegaldo. Monique E Menegal. todas essas Depois eu peças, vou entrar lá. que eu quero. e essas peças depois, elas são vendidas lá no shopping, mas a renda é 100% revertida para uma instituição. Que bacana. Que coisa. Pô, que trabalho legal. Ela é toda revertida para uma instituição. Que trabalho. E a instituição sempre é convidada a participar, leva uma pessoa para participar. É um trabalho bem bacana. Estamos um pouco parados por causa da pandemia, né? A pandemia veio, deu uma parada em tudo. Deu uma parada em tudo. Né? Mas já está um projeto novo aí, né, Monique? Sim. Nós já estamos num E projeto todos novo. os projetos que a gente faz, eu tenho tanto o Instagram como o Facebook Relatos sobre Monique, que a gente coloca todos os eventos. Isso. Ah, tá. Qual que é o teu Instagram? Relatos sobre Monique, é isso? Isso. Então, pessoal, acessa lá, Relatos sobre Monique, a gente vai colocar aqui embaixo pra vocês também, aqui na descrição e E o também Facebook. no link no Facebook. E o teu Instagram é
Valquíria Menegal. Você coloca também, então, o pessoal, por favor, E o da pra gente saber. Monique Menegal. Pra gente Isso. vocês poderem conhecer ainda mais a fundo o trabalho das duas, que é um trabalho incrível. Então, e aí, Fernanda, além desse projeto das caixas, né? A gente fala caixa, projeto das caixas, mas não é só caixa. É caixa, é vasos, é bandeja, tem algumas mesinhas, né? Tem várias coisas. A gente tem também o projeto do livro. Né? Que o livro é relato sobre Monique, que por um acaso esse aqui é seu, tá? Ai, obrigado! Esse é um E- presente para você. E legal. o que a gente contou um pouquinho aqui é um spoiler que tem dentro Que tem no livro, do tá? livro. Porque diante de, assim, eu conto algumas coisas que aconteceram, os laudos que ela recebeu, né? Que está aqui. Então, esse livro também, toda a renda dele, toda a venda é 100% institucional. Né? No lançamento, nós fizemos em uma galeria, foi para uma instituição e depois eu comecei para as faculdades. Agora nós fomos, o ano passado, na Bienal de São Paulo. Oh, que legal! Eu Fomos fui na- lá, cara. Nossa, que Fomos da na hora. Bienal Internacional de Paraty, também com o livro. Ai, que E legal. esse ano vamos de novo, né, todos Monique? os eventos a gente... A gente Olha, vai. eu tenho que combinar um dia de junto, cara, porque eu sou doido isso aí. é doido Eu sou pra doido É isso aí. maravilhoso. E esse ano nós Ai, estaremos novamente. Nossa, que legal. Que legal. E esse livro aqui, Ah, Fernanda, ele tem aqui uma frase que Fala. eu acho bem interessante, bem oportuna para esse momento. Pode falar. Que ela é de Sadão Omote, que diz assim, ó: não se justifica uma teoria que apenas explique como as pessoas deficientes funcionam. Mas o importante é explicar como as pessoas, em geral, lidam com as diferenças, especialmente aquelas a quais o grupo social atribui algum significado de desvantagem e descrédito social. Eu acho muito interessante esse autor, porque a pessoa acha... Todos temos deficiência, não somos perfeitos em tudo. Sempre falo, Né? tipo E a- de deficiência todo mundo. Todo tem. mundo tem E uma a deficiência. maior deficiência que a gente tem, pessoal, é a interna. A maior A é deficiência de alma. É de alma. É de Então, alma. quando a gente quebra esses rótulos tão bestas, porque eu não suporto... É, da você sabe pessoa disso. não compreender, Da né? pessoa não compreender esses rótulos e tudo tem que ter um nome, um porquê e um pra quê. Sinceramente, eu acho isso desnecessário. Sabe, você rotular aquela pessoa por uma coisa sem entender o contexto da coisa, como é que funciona. Como é que funciona? Entendeu? mas é. Então, Porque é fácil você criticar, é fácil você falar assim, tem epilepsia? Vou ficar perto, não, vai pegar. Não, epilepsia não pega, gente. Entendeu? fica a dica, tá? Valquíria, Ele não pega. você está falando Entendeu? é uma verdade, porque são os rótulos mesmo. A Fernanda, a maior Porque dificuldade... quando eu tinha a crise que babava, que a pessoa não chegava perto. Ai, porque a baba pega. Não, a baba não pega. Meu Deus, que absurdo. Não pega, né? É, E e eu as vou pessoas- aproveitar e dizer que quando alguém vê Não os uma amigos pessoa, mais né? íntimos, né? Isso. Os Quando a pessoa vê estranhos. alguém em crise de epilepsia, não é para jogar água no rosto, nem passar álcool, chacoalhar, chamar, não é nada disso. É simplesmente virar de lado, coloca a cabeça de lado. Se tiver alguma coisa para apoiar, até uma bolsa, pode ser uma bolsa. Porque às vezes a pessoa engasga porque fica de boca para cima e a saliva, vai, a pode pessoa ir. engasga. Não existe isso de puxar a língua, ficar segurando a boca aberta. Não, isso daí é mito, gente. Tá. É bom olha, que esclarecer coisa isso. interessante. Entendeu? Isso é mito, Botar o não rosto faça pra- isso. o rosto É só de virar a pessoa de lado, coloca com Alguma o coisa rosto pra assim, com a apoiar. boca para baixo, né? Qualquer coisa, ou a sua própria mão, você ficar segurando um pouco ali. Esperar a crise Né? passar, né? A crise passa. Passa. Se vê que a crise está demorando um pouco mais, acionar
Sim. o SAMU, acionar Olha. uma emergência, porque aí ela já está em Gente, estado que- epilético. Que riqueza que está tá bom. sendo esse Né? projeto. Geralmente, Uma a crise é riqueza. uma crise normal, vamos dizer assim, se é que eu posso lhe falar que crise normal, que eu sou leiga no assunto, tá? Ainda estou me ensinando. A crise dura quanto tempo? Quando Olha, fala é crise? questão de segundos. Ah, tá. Tá? É tipo assim, por Mas exemplo. para quem tem a crise, parece uma eternidade. Eu imagino, é horrível, né? Quando a gente fala assim em estado epilético, né? Olha, a pessoa está em estado epilético, nós precisamos de ajuda. Por quê? Porque passou ali de 2 minutos, entendeu? Então já precisa de um socorro maior. Mas a crise refratária, por um exemplo, ela é rápida. Ela dá o abalo e passa. E passa. Aquela tônica, que é aquela que a pessoa cai, vira o olho, baba, fica roxo, ela tem o tempo um pouquinho E maior. ainda por E cima aí, você fica fora do ar, né? isso. E aí, o que acontece nessa? Cada indivíduo tem um tempo, ou mais, ou menos. Entendeu? Depende da medicação que está tomando, se não está muito controlado. Entendi, querido. Né? Perfeito. E aí, às vezes, a pessoa vê, porque, por exemplo, com a Monique já aconteceu de dar em shopping, de dar dentro do cinema, de dar em supermercado, né? E aí, ninguém ajuda, mas vem todo mundo em cima. Rabafá. Aí, a hora que passa, você vê aquele monte de rosto, assim, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É. Sim. Não tem necessidade disso. Não, não tem. Não tem. Não tem necessidade, né? Pode ficar afastado. Se quiser ajudar, Pergunta. é para virar de lado, De lado. ajudar a Hoje em segurar ali dia a ainda cabeça, existe procurar na alguma coisa para internet pôr, né? como ajudar, mas infelizmente as pessoas ainda É que não... não vão, né, Monique? Não, é porque não. assim, as pessoas, no meu ponto de vista, elas se preocupam em entender alguma coisa quando elas estão passando por aquilo. Quando elas não estão passando Justamente. ou não convivem com Justamente. Fica só aquilo, na superfície. não tem Justamente. interesse. Por isso que a Né? ideia do podcast, pra gente poder quebrar as barreiras e mostrar que a inclusão é possível. Porque se a gente, Com fica certeza. se a gente ficar na teoria e não mostrar na prática que funciona, Não, porque fica você, tudo, vamos né? ver se você concorda comigo, que por um exemplo, se eu não tivesse a Monique, Sim. que é uma garota epilética, qual o interesse que eu teria de estudar epilepsia? Não é? Entendi. Não teria interesse nenhum, eu vou estudar outras coisas, né? O que é conveniente para mim. E aí, Na voltando verdade, um pouquinho... o comecinho, quando a minha mãe começou a estudar, ela contou pra mim, ela estudou a história de Munique. Por isso que eu me chamo Munique. É a reconstrução. Então, aí voltando um pouquinho Ela trabalhava com história, depois que ela foi para psicopedagogia. Dentro da sala de aula, é claro que os professores não têm obrigação de saber especialistas, tudo que existe Com de certeza. síndromes, de má formação cerebral, de epilepsia, de convulsões. Não, a gente não está dizendo que eles precisam saber de tudo isso. Não. Mas eu vejo assim, se eu sou uma professora e eu já recebo uma criança sabendo que ele é um autista nível suporte 1 ou suporte 2, ou que ele tem uma má formação, que ele tem uma Perfeito. epilepsia, Perfeito. você entendeu? Perfeito. Que ele tem uma paralisia cerebral. É obrigação Quais? do- Isso. eu Ela me teria. informar. Isso. Ela teria como, Teria. entre aspas, uma obrigação de chamar essa família, entender um pouco e estudar um pouco sobre, para que ele tenha um acolhimento Suporte. melhor. Sim. Né? Eu acho que o que a gente precisa mais, e por isso que eu chamei a Valkyria aqui, é ter uma empatia com as coisas. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de empatia. E aceitação. E aceitação das coisas que acontecem. Por que tem que acabar acontecendo para você ir aí buscar a solução? Não, o podcast é para isso mesmo. É você saber um pouco do conhecimento e, se você quiser, poder se aprofundar cada vez mais. Porque cada dia a gente traz um podcast novo justamente para isso. Para ir desmistificando as coisas. A gente não é obrigado a saber tudo, mas como a gente nunca sabe
pro dia de amanhã e eu sempre bato aqui, a sociedade está ficando cada vez mais velha. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter algum tipo de deficiência. E para que chegar nesse ponto, se a gente pode fazer a inclusão hoje? A inclusão tem que ser agora, seja com a epilepsia, seja com a paralisia cerebral, seja como for. Qual porque for. o mundo é de todo mundo e tem que ser Sim. para todos. Por E isso, não estamos aqui por um acaso. não, nada é por acaso. Não existe. Nada é por acaso. Tudo Não é estamos razão. aqui por um acaso. Tudo é razão de Por ser. isso que a gente resolveu fazer o livro, né? Aham. Que é um motivo para ajudar as mães e os profissionais da área. Você vê? Aham. É. Esse livro está disponível em algum lugar ou só Olha, em eventos? ele pra estava você? disponível na Livraria Cultura Aham. e agora ele só está lá na clínica, Aham. tá? Tá, então quem quiser procura Quem outro quiser Instagram. adquirir, ele tá na Clínica Dourado, ali Dourado. na Rua Imperial. Ou pode ir pelo teu Instagram Sim. ou pelo Instagram da Monique. Sim, Então, pessoal, quem quiser descobrir e saber mais um pouco dessa história tão magnífica, procura elas lá. E elas têm muito para ensinar e vocês entenderem um pouco mais do assunto delas que é tão relevante e tão importante. eu e a Monique, a gente fala assim, nós não somos palestrante. A gente faz roda de conversas para falar sobre um assunto ajudar que o- pode ajudar outras pessoas. Aham, aham. Você falou uma coisa, você quer falar uma coisa, meu? Pode falar. Não, nessa tudo que eu acho que muitas vezes as pessoas também não procuram por acomodação, sabe? É Elas medo. se acomodam assim numa situação, não é? Então acaba também não procurando. É porque assim, quando a gente não sabe, a gente não tem o compromisso de ajudar. Aham. Né? Então, às vezes, é melhor você não ir procurar para não saber realmente quais são as causas, características e o que pode acontecer, Isso, aham. né? E ficar com aquilo, mas eu não vou conseguir ajudar. Então, eu fico ausente. E a minha mãe, ela sempre foi, abriu juntos tudo comigo. Falou tudo Se com ela não você. tivesse falado Abriu o tudo jogo pra com mim, você. tudo do que eu tinha, Aham. porque tem mãe que esconde. Do filho, aham. Perfeito. Se ela não tivesse falado tudo que eu tinha, eu não sabia como lidar com a minha situação. Aham. Você vê a É bem importância. isso. Porque a informação te deixa livre, Oh, te deixa leve. o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. É isso, é isso. O conhecimento é libertador. É né? libertador. Eu sempre O falo, conhecimento mãe, é você não libertador. tem noção como é, porque devido a Fer ser cadeirante, a dificuldade para arrumar um trabalho é muito grande. Sim. Certo? Então ela fala, mãe, você não tem noção como é difícil quando eu chego numa empresa para pedir um trabalho, para mostrar que eu sou capaz, que eu posso fazer, não é? As pessoas só olham A cadeira de cadeira de rodas, né? rodas. Só. Mas a senhora sabe que agora, com a lei do PCD, ainda melhorou muito, né? A gente ainda vê em alguns comércios, em empresas, aham. algumas pessoas Down trabalhando. Ai, é tão né? maravilhoso, né? Eu quando a gente tenho, por vê. exemplo, um rapaz que eu atendi, né, no meu espaço clínico, Aham. que ele tem uma deficiência intelectual muito grave. Aham. E ele conseguiu. Olha, você Ele vê. coisa conseguiu, linda. ele está no mercado de Que trabalho. coisa linda. Então, Coisa às vezes, linda. a minha filha fala assim, mãe, eu não acredito que você está parada aí de novo olhando. Eu falei, tô. Eu não canso. Eu não canso de ir no Linda. shopping e ver ele É, trabalhando. mas Ah, que coisa eu linda. não canso de passar lá. Com certeza. Né? Eu falo, olha, Olha, quem falou que ele eu não ia discordo conseguir? disso, né? Né? Eu ajudei nesse Eu processo. sei, Que eu delícia. sei. Ela incentivou ele a estudar e trabalhar, né? É, sim. Então, eu acho que esse é o meu objetivo dentro da psicopedagogia, né? Porque, às vezes, Fernanda, tem muitas pessoas que confundem a psicopedagogia, Isso aí- a psicopedagoga, com uma professora particular, com um auxílio de tarefa. Aula de reforço. Aula de reforço. E não é. Não é.
A gente até pode dar uma mãozinha, Aham. mas assim, a gente dá técnica para que ele entenda como ele tem que fazer. Aham. Porque a psicopedagogia, ela vai trabalhar o cognitivo. Aham. É aquilo que vai fazer com que ele entenda o que ele tem que fazer. Aham. Porque nós temos aí as fases do desenvolvimento. Aham. E se você perdeu alguma fase Aham. desse desenvolvimento, você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer naquela época certa, você vai ter dificuldade para sempre Aham. naquilo. Fica aquela lacuna. Então, Fica essa lacuna. Então, se você não souber como é que lidar, você tem que descobrir outros caminhos. Isso. E aí você vai entender o que eu tô querendo dizer. E agora é para o pedagoga aqui. Vygotsky fala que nós chamamos isso de caminhos isotrópicos. É bem isso. Então, quando o rim para de funcionar, o corpo todo inteiro se adapta para o outro rim continuar funcionando. Exatamente. Essa é a plasticidade cerebral. Então é o seguinte, a Monique tem a forma dela aprender e a forma dela fazer as coisas. Eu tenho outra forma de aprender e outra forma de fazer as coisas. Isso a gente chama de caminhos isotrópicos, onde a gente vai buscando caminhos, habilidades e potencialidades, e não olhar para minha deficiência ou para Dominique e já taxar alguma coisa. A gente tem que evidenciar as potencialidades e não as dificuldades. E é isso que você trabalha, né? É isso que eu trabalho. É isso que eu trabalho. Eu desenvolvo a pequena habilidade que ele tem, que se torna em grandes habilidades e que dá possibilidades para fazer o que ele não conseguia fazer. E aí dá as potencialidades, libera as potencialidades. É isso Que mesmo. coisa mais incrível, é incrível. É isso mesmo, é isso que eu faço. Olha. Que riqueza. Que lindo, que lindo. Eu tô maravilhada. Eu que agradeço Muito por obrigada estar por aqui. tudo. Nossa, a gente que agradece. E você quer falar alguma coisa, Monique? Quer deixar algum recado? Eu já estava falando sobre a minha mãe, eu falei assim, que o médico falou que eu não tinha o laudo, que eu não ia andar, não ia falar. Se ela tivesse acreditado no médico, nada disso tinha acontecido. Então, eu sou grata por ela não ter acreditado no que os médicos tinham falado. Mesma coisa, se eu Pois tivesse é. acreditado no que aquele E louco o que eu falou. poderia dizer aqui, né, para as mães, é assim, acredite no potencial do seu filho, né? Tem que acreditar no potencial. Todo mundo tem algo dentro dele que é capaz de fazer. Às vezes não é capaz de aprender a ler e escrever, mas é capaz Não taxar hoje. de uma vez, né? Sim, não Isso. rotular. Isso. Porque às vezes a criança tem uma dificuldade, né, uma síndrome, alguma coisa, que realmente não vai conseguir ler e escrever. Mas ela hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, que a gente fala de tecnologia assistiva, que são vários softs, várias coisas, ela pode fazer outros trabalhos. Perfeito. Você entendeu? Perfeito. E tá no mercado de trabalho sem ter a leitura e a escrita. Porque, Né? como eu falo sempre aqui, a inclusão começa na família, se estende para a escola, vai para a faculdade No e ela livro, continua por eu tenho meu inteira. pedacinho que eu escrevo Fala, com amor. minhas próprias. Com o meu próprio punho. Aqui. Fala, meu amor. É que aqui no livro, Aqui nesse pedaço. ela tem uma participação, eu tenho onde uma participação. ela escreve, né? Como foi a questão da escola, as Gente, eu vou ler esse dificuldades, livro com a maior né? amor. Porque na época da Monique não era bullying, né? Era apelido. O bullying veio depois, Usava né? a palavra Falaram bullying, bullying, né? Pra ficar mais chique, né? Fica mais chique, é isso. Pra ficar mais chique. Cara, eu tô encantada, gente. Eu não sei. Então, Tem várias histórias, tem muitas histórias. então, pessoal, vamos sair, vamos abrir as asinhas um pouco, sair um pouco, abrir um pouco a cabeça e muita cabeça. Eu falo muito aqui que a gente precisa se despir e se dispor para o outro. Para que a inclusão aconteça, não esperar que aconteça algo para. Mas a inclusão é agora, a inclusão é para já. E isso a gente tem que trabalhar. Tá aqui esse podcast rico, maravilhoso, que eu só tenho a agradecer a Valquíria, a Monique, por estar partilhando.
A gente ir desmistificando e construindo pontes. E não colocando barreira. A barreira está onde você coloca. Sim. Se você tira a barreira, a inclusão acontece. E principalmente aqui, tá, pessoal? E aqui? Que o preconceito, ele não tem uma foto. O preconceito é aqui dentro. Não dá pra você tirar um raio-x do teu preconceito. Então vamos aplanar um pouco mais as coisas, porque como eu disse, eu vou passar. Muita gente vai passar. Só que qual o legado que a gente vai querer deixar? Então, fica aí essa história tão linda, essa riqueza. Quem precisar do trabalho da Valquíria, pode procurar lá na Clínica Dourado, tá? Na Rua Imperial, né? Na Rua Imperial, e vamos fazer a inclusão cada vez mais acontecer. É isso Valquíria, mesmo. É vai isso falar mais mesmo. alguma coisa, meu amor? Não, é só. Tá ótimo. Tem muita história para contar. Tá. Ó, então você vem um outro aqui e a gente continua mais essa história. Aqui não acabou não, pessoal. Ela não faz, mas vai ter mais. E... Com certeza, quando você chamar, a gente volta. Com certeza, eu quero ser tua amiga. Tá? Eu já quero ser tua amiga, eu tô pedindo permissão pra isso. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por esse podcast maravilhoso. Eu amei, espero que você tenha gostado. Quer falar alguma coisa, minha mãe? Não, eu só quero agradecer Só quero agradecer, a né? oportunidade que Deus nos deu de conhecer pessoas tão envolvidas com a inclusão, tão envolvidas com a nossa causa, porque essa causa é nossa. A nossa. Então, ao invés de você ficar aí só escutando a gente falar, coloque a inclusão em prática, levanta e vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vai aprender, se dispõe a fazer a inclusão. Não fica só olhando, menos teoria e mais ação, tá bom? Um beijo, quero agradecer aos nossos patrocinadores e para quem quiser minha palestra, é só clicar lá no link da bio no Instagram, que eu posso dar palestra aí na sua escola, na sua empresa, onde você quiser, que a inclusão tem que estar em todos os lugares. Porque o mundo é para todo mundo. Então vamos lá. A Gadalfi, muito obrigado, Gadalfi. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Gokan, valeu, Marco. Obrigado, Supermercado Trídico, pela força, valeu. Tamo junto. Doutor Brajá, obrigado, Gu. Obrigado, Caixa, um beijo. Well Informática, obrigado. Valeu, Júnior. Valeu, Clínica Interviva, obrigado. Obrigado, Igor, valeu por tudo, querido. Valeu, Daniel. Sorveteria Elite, muito obrigado por tudo. Valeu, Ateliê do Conhecimento. Muito obrigado por tudo, Claudinha. Porque sem eles, pessoal, eu não poderia estar levando conhecimento e histórias tão ricas para fazer diferença na vida de todo mundo e trabalhando aqui também. Muito obrigado por tudo. Um grande beijo. Dá aquele like no canal e já compartilha com todo mundo. Valeu? Beijão. Até o próximo episódio.